Olá, graça e paz, em nome de Jesus. Estamos no 49º do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Deuteronômio 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês, para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. E isto será para que nela se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nela se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que, involuntariamente, matar o seu irmão, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homem quando ficar furioso e o alcance por ser longo o caminho e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além destas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas, se houver alguém que odeia o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade. Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. A respeito das dívidas e das testemunhas. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado. E se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão, e assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. A respeito da guerra. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e virem cavalos, carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos,
que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha a desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. E o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês, e vocês devem matar com a espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade. Todo o seu despojo, podem desfrutar o despojo dos inimigos, que o Senhor, teu Deus, entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores, cortando-as com um machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Deuteronômio 21. A expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Se na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho, que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado, nem semeado, e ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão:
as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. A respeito da mulher prisioneira. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e o Senhor, seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois disto, você pode tomá-la. Você será o seu marido e ela será a sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, porque a humilhou. O direito do primogênito. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as 2 lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da que ele não ama, e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. A respeito dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e, mesmo quando castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel o ouvirá e temerá. Os cadáveres devem ser tirados do madeiro. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Deuteronômio 22. A respeito do que se perdeu. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas, sem falta, leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho, ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então, você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Diversas leis. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isto é abominável ao Senhor, seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você,
e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém de algum modo cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Leis a respeito da castidade do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem, então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim, vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha o casamento contratado gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Chegamos ao fim da leitura de nosso 49º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.